Olá, internautas, olá, ouvintes da Rádio Planetário. Nós estamos na Elis Regina Advogados e nós vamos falar sobre o Dia do Trabalhador. Dia 1º de maio é o dia de todos os trabalhadores. E todo trabalhador trabalha por um certo período, ele almeja, ou ele até sonha, vamos dizer assim, né, com aposentadoria. E a doutora Elis Regina dos Santos Parisotto e o doutor Matheus Parisotto trabalham também nessa área previdenciária, né? Mas a gente vai falar de temas aí, né, importantes, pertinentes a essa área. Doutor Matheus, muito bem-vindo à nossa programação. Está sempre nativa também, estão sempre nativa, né, defendendo os direitos dos trabalhadores. E a gente teve aí também alguns casos, alguns fatos nas últimas semanas aí que, né, foram ao contrário do que a gente espera, né, alguns escândalos no INSS que devia guardar, né, ali o nosso trabalhador, né, até o momento que chegue a hora dele se aposentar e usufruir de tudo que ele contribuiu, mas parece que tinha pessoas mal intencionadas, tem pessoas mal intencionadas que acabaram tirando, né, aí alguma parte, né, do dinheiro ali, né, guardado pela Previdência Social INSS. Bem-vindo à nossa programação, doutor Matheus, então fale pra gente. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, sempre feliz de estar aqui, né, prestando qualquer auxílio à comunidade e tudo mais. Quanto a isso especificamente, esses descontos, né, que está tendo no INSS atualmente, o que aconteceu? Vários beneficiários começaram a notar que dentro dos seus benefícios havia descontos às vezes até de valores pequenos, de 30, 50 reais, né, mas que é algo relevante, né? O valor até que hoje em dia, né, um salário mínimo, esse valor a gente sabe que já é relevante. O que acontece? A CGU, que é a Controladoria Geral da União, e a Polícia Federal deflagraram recentemente uma operação a fim de desmantelar esses descontos indevidos. O que acontece? Eram associações que forjavam esses descontos, até assinaturas forjadas, ainda está sendo verificado o que estava acontecendo. Mas esses descontos eles eram feitos nos benefícios no Brasil todo. Não se sabia a origem deles, agora está sendo visto que tinha muitas pessoas dentro do INSS que estavam operando, né, ganhando dinheiro com isso. Até causava certa estranheza da nossa parte, porque aqui no nosso escritório, aqui na região, a gente sabe que tinha várias pessoas, vários casos, pessoas que vinham aqui apavoradas, como assim, o que está acontecendo, e nunca pediram esses descontos, e agora a gente vê que está sendo investigado. E a gente acredita que vai cessar esses descontos, pelo menos por enquanto. Mas ainda a gente vai aguardar os próximos capítulos, né? A gente fala. E como é que se identifica o nosso ouvinte que agora queira também lá fazer uma pesquisa no seu aplicativo do INSS, ou até mesmo ir até uma agência do INSS para tirar um extrato, vamos dizer assim, né? Mas... Isso, exatamente. A gente sempre aconselha a pessoa que tem acesso ao aplicativo, ao celular, entre no aplicativo do meu INSS, você pode ver lá no seu extrato os descontos que tem. Se tiver algum desconto que você não reconhece, você pode pedir o cancelamento direto no aplicativo, ou no meu INSS, ou no próprio agência do INSS, do INSS, você pode pedir o seu extrato e também que sejam cessados os descontos que você não reconhece. E qual que é a fala do INSS, a postura deles agora, sabendo, né, que teve essa fraude aí, esse escândalo aí, eles estão dizendo que vão devolver esse valor, restituir de novo o nosso trabalhador, nosso contribuinte? Como é que o senhor vê esse caso aí? Será que a gente acredita nisso? Deve ter. O INSS ele lançou uma nota recentemente que iria devolver esses valores, ao menos nos últimos meses. Mas o que acontece? Tem pessoas que nem sabem que esse benefício está sendo descontado, né? Essas associações estão descontando indevidamente há vários anos. Então, o que a gente recomenda? Você procure seu advogado de confiança, né? Com esse extrato em mão, sabendo se tem o desconto que você nunca fez, né? Um desconto que você nunca contratou. E esse advogado de confiança ele vai poder analisar para você o que você pode fazer. Esperar pelo INSS nesse momento, eu acredito que... é uma demanda muito alta, né? É uma demanda muito alta, sabe? Até porque a gente sabe que dependem de decisões políticas nesse tipo de campo que estão fora do alcance, né? Não tem nem como presumir o que vai ocorrer. Até porque esse é um caso que judicialmente há juízes que reconhecem o dano moral nesse caso, sabe? Porque você imagina, vários anos tem um desconto indevido no seu benefício, você foi privado daquele valor que era relevante para você, né? Então, é possível que alguns juízes reconheçam esse dano moral, e além da devolução de todos os valores, né? Então, a gente recomenda que se faça isso, como repetindo ali, né? Abre o aplicativo do INSS, vê se tem um desconto. Se você não tiver acesso ao aplicativo, vá na agência do INSS e vê se tem esse desconto que você não conhece, e procure um advogado de sua confiança sempre, né? Para ver o que direito você vai ter nesses casos. Então, meu Deus, esses anos aí que foram descontados dessas pessoas, esses valores, né, não autorizados, isso pode influenciar no valor final lá da aposentadoria? Por exemplo, eu contribuo com 2 salários mínimos, 3 salários mínimos para chegar lá, me dá um conforto, né?
ou um salário mínimo, a gente sabe que ninguém pode receber menos que o valor de um salário mínimo, né? Mas, enfim, esses descontos podem afetar ou... A princípio não, porque esses descontos eles são feitos nas pessoas que já têm benefício, ou seja, a pessoa que tem um auxílio doença, a pessoa que tem... Não é então eu, no caso, que ainda não me aposentei. Isso, esses benefícios eles são para as pessoas que já são beneficiárias do INSS, né? Então, a princípio, não teria relação, né? É bom o senhor trazer assim, até porque para não ir todo mundo lá, né? A pessoa que está nativa, né, trabalhando, contribuindo com o INSS, já vai começar a ver. Claro, você tem que ter um controle ali, né? Claro, na palma da mão você consegue. Isso aí, para deixar bem claro, então, são pessoas que já têm um benefício no INSS, são aposentados, que têm auxílio doença, são auxílio acidente, qualquer tipo de benefício que você ganha do INSS pode ter esse desconto. Então, essas pessoas, elas devem, né, olhar. E, inclusive, assim, existem descontos, não só dessas associações, mas existem bancos que estão fazendo fraude, sabe? Alguns créditos consignados que nunca existiram, sabe? A gente sabe que nos últimos anos tem tido muita falsificação por parte dos bancos. Financeiras. Né? Isso aí para instituições financeiras. Então é bom assim a pessoa, você, né, que é beneficiário ou conhece algum beneficiário, às vezes nem sabe que está sendo descontado indevidamente esse benefício, sabe? Então é bom dar uma olhada e vendo ali que tem algum desconto que não conhece, que não fez, que nunca contratou. Porque eu falo assim, procura o seu advogado de confiança, né, que vai poder com certeza orientar de forma correta. Doutora Elis? Gostaria também, bom dia a todos os radiovintes, agradecemos à Rádio Planetário também por estar aqui nesse momento e poder esclarecer algumas situações. Essa situação que o Matheus até colocou, que está ocorrendo com muita frequência, inclusive quando vem o benefício, a pessoa já recebeu várias ligações, que ela estaria aposentada e que teria um dinheiro para receber, só que esse dinheiro para ela receber é um dinheiro de um financiamento. Então, a situação se agrava mais. Vendo toda essa situação que estava ocorrendo, de descontos ilegais, claro que tem descontos legais também, de sindicatos que são legais, que a pessoa autorizou e que foi efetuado os descontos. Mas estamos aqui falando daqueles descontos ilegais. Com receio das pessoas já terem o desconto ilegal, esse desconto ilegal, muitas vezes eu digo para o cliente, quando ele chega aqui e vai receber a primeira aposentadoria, você tem um controle corretinho da sua conta, porque cada vez que você vai no banco para retirar, se você ganha um salário mínimo, você não vai lá dizer, eu quero retirar o meu benefício. Você primeiro pergunta, quanto que tem na minha conta, se realmente está lá o seu salário todo, se há algum desconto. Se você não conseguir fazer, porque tem pessoas muito simples, que confiam, pessoas que não sabem nem se expressar. Eu, inclusive, indico que faça uma conta em outro banco ou naquele mesmo banco, abra uma outra conta só para receber o benefício. Para ficar mais fácil, entende? Para quem tem... Exatamente, por controle. Para quem tem dificuldade. Porque assim, era um índice muito alto. Então, em decorrência de ter esse índice muito alto, a gente fica receioso que a devolução vá ocorrer com alguma brevidade. Até porque o valor todo que foi arrecadado, com certeza, não é suficiente. Né? Se eles pensam na devolução, com certeza não pensam numa devolução em dobro, que talvez, não é que tenha, talvez estudando haja uma possibilidade, porque são descontos ilegais, né? É algo que pode ser discutível, mas que pode ter até a devolução em dobro e também, se for o caso, analisar o dano moral, que é caso a caso. Então, todas essas situações de segurado são analisadas caso a caso, não é porque o meu vizinho teve que eu vou ter, é caso a caso a ser analisado. Doutor Elis, doutor Matheus, bom, já aconteceu, o fato já foi, né? Esse dinheiro já escorreu, né, pelo ralo, quer dizer, agora, enfim, foi desviado, de alguma forma eles usufruíram desses valores, né, as pessoas que fizeram esse ato aí, né, atentaram contra o INSS, né, e contra os pensionistas, enfim, aposentados. Quer dizer, para restituir tudo isso de volta, cria-se aí uma janela, né, enfim, uma lacuna muito grande, que é como ressarcir o ressarcimento, porque vai sair dos cofres públicos esse valor para ressarcir as pessoas, mas eles, pessoas que pegaram esse valor, desviaram, tem bens no nome, sequestro de bens, mas isso é um trâmite que demora bastante, a senhora pode me falar também. Alguns bens já foi arrecadado, né? Conforme o Matheus falou, já foi. Sim. Mas com certeza não é suficiente. E eles ainda estão em investigação, né? A investigação permanece, porque pode ter mais pessoas também. A gente não sabe aonde que está a ponta desse iceberg,
né? E cada vez é uma fraude nova. Às vezes tu vai lá, vai investigar uma e aparece outra, né? Outra situação, realmente, né? Nesse caso, a gente viu que já tem pessoas que foram afastadas do INSS, inclusive o presidente do INSS, o procurador-geral do INSS, né? Já foram afastados, já tem pessoas presas. Então, óbvio que a partir da investigação vai ser visto quem teve responsabilidade ou não. E, de fato, né, os bens dessas pessoas vão ter que responder também. Óbvio que jamais vão conseguir cobrir o tamanho do rombo que foi, porque imagina, né, 30, 40, 50 reais de milhões de beneficiários todo mês. Imagina o tamanho do rombo que teve. No final, quem perde somos nós, né? No final é isso aí, né? A gente, infelizmente, está acostumado com como funciona no Brasil as coisas, né? E a gente sabe que provavelmente vai demorar a investigação, esse tipo de coisa, né? A gente sabe que não tem nem como antecipar ainda antes de ter acesso ao que foi investigado, né? Mas a gente sabe que espera que o INSS administrativamente consiga devolver uma parte dos valores, mas a gente tem sempre aquele receio, né? Acostumado com como funcionam as coisas do Brasil, acha difícil que todos que foram lesados, vão conseguir ter de volta esse dinheiro, né? Doutora Elis Regina, discorrer mais um pouquinho sobre esse caso também? Sim, e a gravidade está exatamente nesse ponto, né? Sempre os primeiros vão ter maior facilidade de conseguir isso de volta. Nosso país é muito grande, né? Claro que há dinheiro suficiente, com certeza, eu acredito que há dinheiro suficiente no Brasil, não digo desses que vai recolher, com certeza gastaram, né, um pouco desses valores, né, então, mas vai ser arrecadado de nós mesmos, né, e de nós mesmos, que eu digo de nós mesmos trabalhadores, porque mesmo aquele aposentado, aquele foi um grande trabalhador, né, que já está recebendo a sua aposentadoria, e esse nos deixa extremamente tristes, porque a aposentadoria, tu vai ganhar um valor bem menor, já vai diminuir o valor que tu ganhava, com toda certeza. Não existe mais, por exemplo, assim, tu contribuir no teto e tu ganhar o teto. Isso não existe mais, né? Eu pagava, é só culturalmente falando, porque isso desde 1991 não adianta, não existe mais. E porque foi na Constituição de 1988 que foi mudada. Então, não é mais de acordo com o salário mínimo que nós nos aposentamos. Eu contribuí sobre 2 salários, vou ficar ganhando sobre 2. Não, isso não existe. Culturalmente, a gente diz assim também. Eu me aposentei com 2. Não, aposentou em valores, não é em salários, porque desde lá não é mais. Tu vê quando tudo que é cultural pode demorar séculos até, porque para ser mudado, porque vejamos, quantos anos faz? 1988 foi a Constituição, 1991 foi a lei que foi mudado, e ainda as pessoas ficam dizendo, eu me aposentei com X de salários mínimos. 5 salários. Eu contribuí sobre tanto, né? No começo poderia ser 3 salários, mas hoje o valor chega a 2 e pouco, e não acompanha a inflação, né? Exatamente. O salário mínimo é reajustado num valor maior do que a aposentadoria. Então chega uma hora que todo mundo vai chegar no salário mínimo. Vai chegar no salário mínimo. Por isso também que é importante um planejamento previdenciário para você ver se agora é o momento de eu me aposentar ou não, porque muitas vezes eu posso até fazer esse planejamento, se eu posso aumentar esse valor de contribuição ou não. Se eu permanecer contribuindo só no mínimo, não tem por que, em alguns casos, até aumentar, né? Ou se é vantajoso, inclusive, eu já me aposentar. Então, assim, tem várias diretrizes que são vários cálculos feitos, né? Para ver se a gente consegue melhorar para aquele trabalhador que uma vida inteira se dedicou, né, a prestar serviço ou a trabalhar como autônomo, que o pessoal fala que seria o contribuinte individual, mas para melhor entender aqui numa linguagem mais simples, né, que o pessoal fala em autônomo, né, que seria o contribuinte individual. E inclusive aquele que está desempregado também pode contribuir para o INSS e receber seus benefícios. Eu sempre digo assim, a pessoa nunca sabe se vai estar doente, ou quando que vai ficar doente, se vai sim ou não, né? Então, esse salário, mesmo que tu pague sobre um salário, esse salário vai ajudar muito, né? Você que está precisando. Eu sempre digo, é pouco, mas é melhor do que nada. Numa cidade tipo Espinhoso, que o custo de vida é baixo, um salário mínimo nos ajuda muito. Tivemos uma mudança há pouco tempo atrás ali, né? Tempo de serviço, enfim. É tudo, muda várias coisas. Jurisprudência é muito dinâmica. Realmente é uma área, né? Só para falar, por causa do INSS, tem enunciados que o próprio INSS
mês a mês vai alterando algumas coisas, né? Então, às vezes não depende nem que o Congresso vote. O próprio INSS vai lá e dá uma canetada e diz o que vale, o que não vale. Então, a atualização nessa área, como qualquer área, né? Qualquer profissão, qualquer coisa tem que estar atualizada. Mas especificamente nessa área aí é muito, muito importante, né? Porque é uma luta, a gente que trabalha nessa área, que seria a área trabalhista, a área previdenciária, trabalha no nosso dia a dia, a gente vê a luta do trabalhador. O trabalhador, o psicológico dele está muito afetado, né? As pessoas são cada vez mais difíceis. Teve uma pandemia aí que mudou nossos hábitos, né? Mudou as nossas relações, mudou o modo do esporte. Hoje, para te juntar para um futebol aí entre amigos, é difícil tu juntar pessoas. É mais fácil tu ir jogar lá pádel que é duas. Então, assim, mudou a nossa vida, mudou a vida do trabalhador. Nós lutamos tanto, né, para termos 8 horas diárias e muitas vezes de trabalho, e hoje está querendo haver um retrocesso. Eu sempre digo que eu trabalhei na minha vida de 12 a 16 horas diárias, mas não aconselho a ninguém trabalhar dessa forma de 12 a 16 horas diárias, né? E hoje estão querendo reverter, né? Há projetos que querem aumentar muitas vezes a carga horária, né, de 8 horas diárias, que é um absurdo. Foi uma conquista lá de 1886 nos Estados Unidos, e que é por isso que nós temos o Dia do Trabalhador, 1º de maio, que foi aqui no Brasil em 1920, já no Brasil, que tem essa data, né, e que nós temos as nossas 8 horas diárias, e muitas vezes a luta, né, que a gente busca a dignidade do trabalhador, os direitos garantidos do trabalhador, que nós lutamos tanto aqui no escritório como na luta diária, a gente luta por um a um, e muitas vezes perder. Esse é um direito do trabalhador. Não é que o patrão ou o empregador... Não é um favor, né? Não é um favor, eu estou te dando. Não, eu não estou te dando, é meu direito. Esse é meu direito, né? A Constituição me permite isso, a CLT me permite isso. Foi uma luta muito grande, desde lá 1886 nos Estados Unidos, até chegar no Brasil em 1920. Então, nós temos que buscar e não esquecer, olhar sempre para o outro, né? Vamos olhar para o outro que está no nosso lado. Se eu não sou autônomo ou tenho 1, 2, 3 empregados, vamos dar uma olhadinha para o lado também, todo mundo trabalhar junto, que aí é que as coisas dão certo. Que não seja só um feriado a mais aí no ano, né? Não só um feriado a mais, né? Isso aí. É a nossa luta diária como trabalhador, por isso que eu gosto dessa área, que é uma área que também ela é humana. As pessoas chegam aqui triste com o que está acontecendo, lutei uma vida inteira, e tu tem que agir às vezes como psicólogo, né? É verdade. Em algumas situações. Doutor Elis, doutor Matheus, muito obrigado pela participação. Esse tema a gente poderia conversar aqui horas aqui, né? Com certeza. Horas. Nós aprenderíamos muito com vocês e os nossos internautas e rádio ouvintes também, com certeza, já aprenderam um pouquinho, e a gente vai conversar com certeza mais ainda sobre outros temas, outros assuntos da área do direito previdenciário. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Nós é que agradecemos vocês, e que seja um excelente feriado, e vamos continuar na luta dos direitos de todos os setores, da nossa cidade, da nossa região e do nosso país. Não podemos esquecer que nós estamos sempre na luta, sempre com vocês. Um abraço a todos.